Opa, tudo bem? O mercado de leilões de imóveis vem ganhando muita relevância aqui no Brasil e vários motivos podem ser mencionados para poder justificar esse aumento de relevância, como por exemplo, a alta crescente que a gente enfrenta, né, da nossa taxa básica de juros, a Selic, ou até mesmo o aumento da inadimplência média dos financiamentos imobiliários, principalmente os financiamentos de baixa renda, focado em famílias de baixa renda que a gente vê aqui no Brasil, e também a nossa fragilidade histórica, né, da nossa economia, que já é um fato histórico que a gente presencia aqui no nosso Brasilzão. Mas indo além desse cenário negativo, já que, claro, muitas pessoas e suas famílias acabam perdendo seus imóveis para esses credores. Algumas empresas e alguns empresários estão aproveitando essa onda de aumento de oferta que a gente está presenciando nesses imóveis em leilão, para poder adquirir imóveis em preços bem mais atrativos em relação ao preço médio de mercado que a gente vê aqui, né, no nosso país. E eles estão lucrando muito alto com esse tipo de operação. Para você que é empresário ou está com intenções de entrar nesse mercado, nesse vídeo eu irei abordar qual é a tributação que incide sobre a venda desses imóveis exclusivamente e falando especificamente do lucro presumido. E nesse momento você deve estar se perguntando por que especificamente o lucro presumido. E a resposta é bem simples, beleza? Basicamente, hoje nós temos três regimes tributários aqui no nosso Brasil, no nosso país, que são os regimes vigentes, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Por mais que o Simples Nacional seja um regime simplificado, ele é um regime com base em alíquotas progressivas de tributos, que vão ficando cada vez mais pesadas de acordo com a evolução do seu faturamento. Para vocês terem uma ideia, na última faixa desse imposto que é progressivo, a alíquota é de 33%, que pode tornar aí o seu planejamento totalmente inviável. Então a tendência é que não utilizemos o Simples Nacional para esses tipos de operações. Em contrapartida, o lucro real é um regime que toma como base o lucro efetivo dessa empresa, com algumas alterações ali para poder recolher o imposto de renda e a contribuição social, o que de início pode até ser uma boa ideia, já que o ponto de partida é o lucro, né, e não o faturamento para imposto de renda e contribuição social. Porém, quando a gente fala de PIS e COFINS no lucro, né, no lucro real para essa atividade de compra e venda de imóveis, há um aumento significativo em relação ao lucro presumido que a gente tem hoje. Quando a gente fala do PIS, por exemplo, no lucro presumido a gente começa em 0,65%. E quando a gente compara com o lucro real, a gente vê que o PIS sobe para 1,65%. Já o COFINS, ele sai de 3 para 7,60% no lucro real. Então veja que ocorre mais ou menos um aumento de aproximadamente 70% na tua carga tributária quando a gente compara o lucro real com o lucro presumido. Claro, né, quando a gente compara somente o PIS e a COFINS, como eu mencionei aqui. PIS e a COFINS no lucro real seguem o regime não cumulativo, então nós ainda temos uma regra de creditamento sobre algumas aquisições, ou seja, dos meus débitos apurados, eu posso descontar alguns créditos de aquisições que eu realizei, alguns gastos, alguns insumos que eu realizei ali durante a minha operação. Porém, existe uma regra muito clara que diz o seguinte: eu só posso apurar crédito de PIS e COFINS nessa não cumulatividade nas aquisições, né, nos meus gastos, quando o meu vendedor também for contribuinte de PIS e de COFINS. Então, parando para analisar, qual seria a maior aquisição que poderia dar direito a crédito nesse negócio que a gente está discutindo? Seria a compra da casa, né? E na grande maioria das arrematações, nesses leilões, a pessoa devedora, que é a atual proprietária do imóvel, é uma pessoa física, certo? Com isso, fica muito claro que não será possível tomar crédito da aquisição da casa, né, do gasto com a compra da casa no lucro real, o que tende a desclassificar esse regime tributário, ou lucro real,
para esse tipo de negócio de compra e venda de imóveis de leilão. Com isso, nós ficamos apenas com o lucro presumido. E por que o lucro presumido tende a ser o melhor que os demais regimes para esse negócio? Primeiro, porque diferente do Simples Nacional, que tem uma alíquota progressiva para os seus impostos, né, sobre o faturamento, a carga tributária do lucro presumido é fixa, que se inicia em 5,93%, podendo chegar até 6,73%, já considerando todos os impostos sobre a venda. Quando nós comparamos o lucro presumido com o lucro real, nós já identificamos logo de cara que a carga tributária efetiva na operação vai ser menor. Quando comparamos a maior tributação possível no lucro presumido, que eu mencionei lá atrás de 6,73%, apenas em relação ao PIS e a COFINS no lucro real, que pode chegar em 9,25%. Isso sem nem considerar o imposto de renda, né, e a contribuição social que vão incidir sobre o lucro, né, ajustado daquela empresa, se ela optar pelo lucro real. Então, só o imposto de renda e a contribuição social no lucro real podem chegar em até 34% sobre o seu lucro. Então, veja a diferença aí em relação à carga tributária quando a gente compara lucro presumido e lucro real nessa atividade. Então, beleza, você já sabe que agora o lucro presumido tende a ser o regime tributário mais vantajoso para essa operação, certo? Então, agora nós vamos para a parte mais importante. Como vai funcionar a tributação dessa venda de imóveis em leilão no lucro presumido? A primeira coisa que a gente deve fazer, a questão mais importante, é definir a base de cálculo que vai servir para definir os impostos que nós iremos pagar. E aqui nós já temos uma vantagem muito boa em relação às demais atividades econômicas que a gente tem. As empresas, no geral, que operam com imóveis, sejam imóveis em construção ou imóveis prontos, são obrigadas pela lei a recolherem os seus impostos pelo regime de caixa. E, no meu entendimento, isso não é algo opcional. É, a própria lei, né, a Lei 8981 de 1995, no seu artigo 30, ela deixa bem claro que essas empresas, sejam elas incorporadoras, loteadoras, empresas que fazem construção para venda, ou até mesmo empresas que compram e vendem imóveis, como é o nosso exemplo de empresas que compram e vendem imóveis, só que são imóveis em leilão, essas empresas elas devem recolher o seu imposto com base no montante efetivamente recebido no mês. Então, quando a lei fala deve, eu vejo que isso não é uma opção para o contribuinte. É uma determinação, é algo imperativo que ele tem que seguir. Caso você tenha dado, por exemplo, algum desconto, seja esse desconto condicional ou incondicional, excepcionalmente, para essas atividades, você pode deduzir esses descontos da base de cálculo dos seus impostos. Você também poderá adicionar a essa base de cálculo os juros e multas que você recebe decorrente dessa venda desses imóveis, sejam eles contratuais ou de mora, desde que eles estejam previstos no seu contrato de compra e venda. Sobre essa base de cálculo que nós chegamos, nós aplicamos a alíquota de 0,65 para PIS e a alíquota de 3% para COFINS. Para determinar o imposto de renda que vai ser pago nessa operação, nós tiramos uma presunção de lucro que o fisco determina para essa operação, para imposto de renda, e é de 8%, e sobre essa presunção nós aplicamos a alíquota de 15%, podendo ter um adicional aí a depender do valor da sua base presumida no trimestre inteiro. E para determinar a contribuição social, nós tiramos uma presunção de lucro também, que o fisco determina para essa operação, e é de 12%. E sobre essa base que a gente presumiu, a gente aplica uma alíquota de 9% sem adicionais. Só lembrando que a apuração do PIS e da COFINS são realizadas de forma mensal e, como eu falei, a apuração de imposto de renda e de contribuição social são realizadas de forma trimestral e definitivas, né? Então,
Quando se encerra o trimestre, você fecha o seu imposto de renda e a sua contribuição social e também fecha esse período de apuração como um todo. Então, quando a gente compara, né, esses 6,73% no lucro presumido com o Simples Nacional, por exemplo, com aqueles 33% de topo, né, de carga tributária, a gente já descarta o Simples Nacional para esse tipo de operação, porque a operação basicamente vai ficar inviável. E quando a gente compara com o lucro real, por exemplo, a gente tem aquela questão do creditamento, de poder apurar, né, sobre as suas aquisições, sobre algumas aquisições, créditos de PIS e COFINS, mas, no nosso caso, como eu exemplifiquei, a maioria das arrematações de leilões decorrem de antigos proprietários, né, devedores, pessoas físicas. Como a pessoa física, ela não, né, em tese, ela não é contribuinte de PIS e de COFINS, eu não vou poder tomar crédito da aquisição da minha casa que eu for arrematar. Então, a minha carga tributária no lucro real vai ficar elevada e eu vou pagar mais imposto. Então, por isso que, via de regra, o lucro presumido tende a ser um imposto mais vantajoso para quem faz compra e venda de imóveis em leilão. Então é isso, eu espero que a partir desse vídeo, você que quer começar a comprar e vender imóveis em leilão, ou até mesmo você que já faz isso e faz na pessoa física e ainda não organizou essa atividade empresarial por meio de uma sociedade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com a Betax Contabilidade, que é um escritório contábil com foco em atender empresas que participam, né, desse nicho de negócios imobiliários, seja a incorporação imobiliária, seja por meio de loteamento ou fazendo especulação imobiliária, utilizando, né, a ferramenta de imóveis em leilão. Então, a gente pode te ajudar de forma consultiva, organizando, estruturando o seu negócio, ou até mesmo oferecendo uma assessoria mensal para você. O que que você acha? Ali a gente está contigo no mês a mês para conseguir te ajudar, né, com a parte contábil, a parte fiscal de apuração de impostos, apuração de lucro na parte contábil, né, parte societária para te ajudar a organizar muito bem o seu contrato da sua sociedade, ou se você vai trazer investidor para a sua sociedade, quiser viabilizar isso de algumas outras formas, conseguimos te ajudar de forma consultiva também. Então entre em contato conosco, não perde tempo, e a gente vai conseguir te ajudar. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os seus colegas de profissão, seus colegas contadores, compartilha esse vídeo com o seu contador, se você for empresário, e fica ligado que nos próximos dias também vai ter mais conteúdo falando sobre contabilidade imobiliária, falando sobre incorporação, sobre loteamento, sobre reforma tributária. Valeu!